Temos aqui um casal muito abençoado, né? Missionário Edson e a sua esposa Delma. E nesse segundo momento nós vamos estar falando sobre plantar, regar e colher. É o vinde de Cristo. O mestre te quer lançando a rede, né, em alto mar. E é sobre missões que nós vamos falar agora. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais direcionado ao Edson nesse momento, né, sobre como tem sido esse trabalho, como é que vocês têm desbravado esse trabalho nesses lugares, as dificuldades encontradas, enfim, que você pudesse falar um pouquinho, compartilhar conosco sobre isso. A paz do Senhor. Falar em missão não é tão difícil. O difícil é fazer a missão. Nós temos 20 anos que nós fazemos missão. Nós já rodamos esse Brasil quase todo. E nos últimos anos nós temos desempenhado mais no estado de Tocantins, Bahia, Piauí e Minas Gerais. Mas nós fazemos muito aqui, atualmente, em Goiás, que é uma região mais próxima, e onde nós temos encontrado uma pobreza além do limite. Há algum tempo, eu tinha um sonho de ir no Vale de Jequitinhonha, porque eu via muita reportagem dizendo sobre a miserabilidade daquele local. E nós fomos algumas vezes naquele local e sentimos que aquela pobreza que tem ali tem melhorado. O nível de vida daquele pessoal tem melhorado. O poder público tem chegado lá. Mas primeiro quem chegou foi os missionários. Nós, quando chegamos a primeira vez, a gente não entendia como é que a gente conseguia chegar num local daquele com tanta dificuldade. Quando nós fomos para o Jalapão, da mesma forma, nós encontramos uma pobreza maior do que a do Vale do Jequitinhonha. Nós fomos até no Maranhão, onde pode parecer uma coisa inóspita, difícil de acreditar, mas existem regiões no Maranhão que ainda não chegou a energia. E nós, como missionários, que nós vamos levar o Evangelho, nós levamos muitas outras coisas. Nós levamos, além do Evangelho, levamos alimento e vamos levar a energia para aquele povo. A primeira caixa d'água que chegou naquele local, fomos nós que levamos. O primeiro filtro, nós distribuímos diversos filtros. Em breve sairá um vídeo que nós fizemos lá, e vai estar na internet, num canal que nós criamos do YouTube, onde nós vamos mostrar como é aquela região. E ultimamente nós temos dedicado numa distância mais próxima, num raio de 250 a 300 quilômetros, aqui no estado de Goiás. Nós encontramos aqui no Vale do Paraná, nós encontramos nos Calunga, no Vale do Paraná, em regiões diversas, porque é muito ampla aquela região, alguns locais onde a gente anda apenas 30 quilômetros do estado de chão. Só que se não tiver carro 4x4, não chega lá não. É muito difícil. A energia já chegou lá 2, 3 vezes por semana. Então, nós tivemos lá recentemente, já dentro do período de quarentena, nós fomos lá exatamente porque tinha pessoas ali que já estavam ao ponto de morrer de fome. E nós fomos levar cesta básica. Cesta básica para pessoas que não tinha nenhuma possibilidade de sair daquele local, e nós choramos junto com aquele povo. Também vai ter um vídeo já na semana que vem falando sobre isso. Quando nós chegamos na residência de um casal de pastores, missionários enviados, que não tinham o que comer dentro de casa. Deus, Ele nos envia para isso. Ele nos envia para que a gente possa diminuir um pouco do sofrimento daquela pessoa. E a gente sofre porque a gente está vendo aquela situação. Eu vou lá uma vez por mês, de 2 em 2 meses, mas a fome é todo dia. O que eu levo, às vezes, não é suficiente para um mês, mas ainda bem que nós juntamos outros ministérios. O nosso ministério, Ministério Mensageiros da Fé, aqui na igreja conhecido como Jantinha Abençoada, nós nos juntamos junto a outros ministérios, que são os 4x4, que são o Projeto Semente, os Jipeiros em Cristo, e nós vamos a essas regiões e nos revezamos. Cada um faz um pouco
nessas regiões. É assim que a gente faz. Como os amigos em Cristo poderiam estar participando e ajudando vocês nesse trabalho? É muito importante a ajuda de todos. Nós não levamos, nas regiões que nós vamos, nós não levamos religião, nós não levamos igreja, nós levamos o Evangelho. Nós temos como princípio de chegarmos e somente alimentarmos se nós pudermos alimentar aquele povo. Porque não é justo eu fazer uma alimentação e eles ficarem olhando. E a gente vai. Então, como é que outros povos poderiam nos ajudar? Primeiro, indo com a gente, tendo carro 4x4 ou não. Tem regiões que é possível ir com carro simples, ou juntando-se a nós. Sempre tem uma vaga num carro e não há necessidade, nós não cobramos nada, nós não pedimos nada. E muitas ofertas que a gente pede, a oferta que a gente pede é a oferta de oração. Ore por nós, que Deus vai enviar. E vocês são nossos convidados, vocês podem ir. Pode ajudar sim, pode levar alimentos, mas leve o amor que aquele povo precisa. Isso é o que nós devemos levar. Às vezes nós imaginamos que vamos chegar lá e vamos encontrar 4 ou 5 pessoas. Mas normalmente a gente encontra um pouco mais. Nós prevíamos na última missão agora encontrarmos 40 pessoas. E nós encontramos lá aproximadamente 80 pessoas. Mas nós cremos em Deus. E nós sabemos orar e Deus multiplica. E o alimento dá para todos. Vocês são nossos convidados. Indo, enviando ou nos ajudando a chegar até eles. Eu também faço parte desse ministério, inclusive já participei também lá no Vão Paranã, Val do Paranã, né? Nós participamos e é maravilhoso, né? É um ministério muito gratificante e abençoado. E eu gostaria de fazer aqui a minha pergunta para a Delma. Nós sabemos que não basta só plantar, é preciso regar, cuidar para ver o crescimento. Com que proporção vocês têm realizado esse trabalho? Boa tarde, graça e paz. Eu agradeço pela oportunidade, o privilégio de estar aqui nessa tarde e poder falar um pouco do chamado que Deus tem na nossa vida. A princípio, assim, eu gostaria de deixar claro que esse ministério é um trabalho diferente, né, do que a gente está acostumado dentro da igreja. Porque dentro da igreja, sim, você pode plantar, regar e colher. E em missões, dificilmente a gente consegue fazer isso. Normalmente nós plantamos, outros regram, outros colhem. Então assim tem sido feito. E eu louvo a Deus que Ele nos deu essa visão de reino. Então nós estamos preocupados com o reino de Deus. E aprove a Deus fazer da maneira como Ele acha que é correto. Sempre que nós vamos nas missões, o nosso ponto-chave é o Evangelho, é a palavra. Tanto é que no Vão do Paranã nós estamos preparando, inclusive, uma turma para serem batizados, para descer as águas, né? Mas nós também nós não nos preocupamos somente com isso, porque se a gente focar só nisso, com certeza, nós não vamos conseguir ter uma colheita no meio desse povo. Então, nós levamos dentista, nós levamos médicos, psicólogos, cabeleireiros, enfim, tem uma infinidade de pessoas que somam no grupo para que possamos fazer esta obra. Então, quando ali chegamos, nós anunciamos o Evangelho e levamos também as boas novas materialmente. Então, nós ali podemos proporcionar para eles uma consulta, remédios, porque as pessoas às vezes nos doam a medicação, então os médicos já atendem, dá a receita e lá mesmo nós entregamos a medicação. Temos os dentistas, né, que faz. E Deus é tão maravilhoso, amados, que Ele manda, Ele providencia. Essa última missão que foi feita agora no Piauí, Deus mandou, inclusive, um protético. Então, teve pessoas que, quando terminou a missão, já teve o seu sorriso restaurado. Então, fica mais fácil, inclusive, de nós falarmos desse amor de Deus, que Ele não está preocupado só
nesse posicionamento da palavra. Mas o amor de Deus, ele é um todo. É você fazer tudo. É a gente poder levar, como nós estamos levando ali no vão do Paraná, a gente tem conseguido móveis e levando para aquelas casas. Às vezes as casas, eles estão tão desamparados. Essa última ida nossa agora, na Sexta-feira da Paixão, a casa da irmã, até o banheiro desabou. Então, nem banheiro tem. Então, nós já estamos nos preparando. A nossa próxima missão lá, com certeza, de alguma forma, ainda não sei como, mas o Espírito Santo de Deus vai providenciar. Nós vamos preparar o banheiro dela, porque ela está sem. E assim Deus vai movendo. Então, cada ida nossa, alguma coisa é feito para aquele povo. E ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa que quer se integrar ao grupo, e ele é eletricista. Olha como Deus é maravilhoso. Ele já vai conosco e vai providenciar a parte elétrica desta casa, que não tem. É um monte de fio emaranhado, que eu não sei como não pega fogo, irmãos. É a coisa assim, é a mão de Deus, que às vezes guarda e livra eles. Mas então, assim, Deus tem nos ajudado dessa forma. E nós vamos plantando, a gente planta a palavra, outros, né? Normalmente tem pastores nas regiões, igual essa última ida, como o Edson colocou, nós fomos visitar a casa de um pastor, porque a igreja normalmente manda e abandona. Então, o pastor estava lá passando fome, necessidade, o pastor todo cortado, de cima e embaixo, de uma cirurgia, sem cuidado nenhum, jogado naquela situação. Mas eu amo tanto esse Jesus, porque ele cuida de tudo. Ele colocou no nosso caminho um cidadão que, como ele tem o coração aberto para a obra do Senhor, e ele estava conosco, quando ele chegou naquele local, ele viu aquela situação, pois ele abriu a carteira e falou quanto precisa para fazer isso, 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 e ali ele pagou. Então, amados, Deus é lindo, Deus cuida de tudo. Às vezes a gente fica assim, ansiosos, né, com receio que a coisa não vai acontecer. Às vezes a gente programa fazer de uma forma e aquilo não acontece da maneira com que nós programamos. Mas, amados, Deus providencia tudo. Tudo é no tempo de Deus, na forma de Deus. E a colheita que nós fazemos são os testemunhos. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas, às vezes olha para a gente, não é isso? E falam assim, vocês que entregam a jantinha, aí vem e contam um testemunho. E isso é que nos traz a gratidão e faz com que nós continuamos fazendo essa obra. Às vezes a gente nem conhece, nem lembra, nem vi que jantou com a gente na rua, nem vi que estava lá na missão, que nós fizemos alguma coisa. E Deus prepara situações, circunstâncias para que a gente possa encontrar novamente. Né? E a pessoa dá testemunho. Isso é gratificante. Mas também eu louvo a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Eu creio até que Ele não permite, como está na palavra dele, né? Para que o homem não se glorie naquilo que ele faz, né? Mas sim nas coisas que o Senhor faz. Então, nós vamos lá, colocamos a sementinha, Deus prepara, cuida, e aí, de repente, a gente vai lá e só assiste, né, e ver como foi a colheita. Isso é tremendo. Isso é a resposta de Deus, de que o que nós estamos fazendo é projeto de Deus, é o sonho de Deus, é a vontade de Deus. Amém? Missionário Edson, de missionário para missionário, de pastora para missionário, vamos lá. Edson, como tem sido a colheita e que resultado vocês têm obtido no trabalho realizado? Acho que você vai complementar o que a Delma falou, né? Essa colheita ela tem acontecido constantemente no retorno que a gente faz naquelas regiões. Nós temos aqui um projeto de missão, que é o projeto local, é a missão curta e a missão longa. Nas missões longas, nós vamos 2 vezes por ano. Nas missões curtas, nós fazemos, no mínimo, 4 vezes por ano. No retorno, a gente tem visto as mudanças. Alguns locais que nós fomos, algumas famílias não paravam de crescer, tanta criança, tantos filhos nasciam. E nós levamos, além de tudo que a gente faz, a gente leva até preservativo. E isso faz com que aquelas pessoas controlem melhor aquelas famílias. Mas o que mais a gente vê é através do Evangelho, através do que nós demonstramos, através do que a gente prega, são pessoas que mudam o hábito.
Não é difícil você encontrar pessoas que já usam drogas nessas regiões. A droga chega muito mais rápido do que o evangelho. O missionário demora um pouco mais para chegar. E lá, quando nós chegamos, através do trabalho que nós fazemos, a gente consegue ver ele recuperado daqui a pouco. Ele testemunha que, através do que nós fizemos, do que a gente falou para eles, a mudança. Muita coisa acontece no Vale do Jequitinhonha a respeito disso aí, mas lá nos Calunga, numa região que chama Ribeirão, a Arlene esteve lá com a gente, nós fizemos uma missão de um dia lá, nós vamos retornar lá para ver como está sendo essa colheita. Lá nós vimos isso acontecendo. Pessoas lá, maridos com 2, 3 esposas, e a gente falando isso não é possível, a Bíblia não permite, nós temos que mudar esse rumo, e nós já tivemos resposta de que isso está sendo resolvido. E os casais lá não estão mais usando dessa forma. Eles pensam diferente. Nós temos que levar o que nós pensamos, o que Deus colocou diferente na gente. Nós somos um espelho para eles. E nós temos que mostrar que essa colheita ela tem que acontecer. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, irmão. Tem que acontecer. E vai acontecer em nome de Jesus, né?